Dislexia, ela foi uma expressão que nós utilizamos de maneira muito comum para nos referirmos a questões relacionadas à leitura e à escrita. Hoje em dia a gente já trata sobre esse tema como um transtorno específico de aprendizagem com prejuízo de leitura. E ele é, na verdade, uma dificuldade que a criança vai ter, ou enfim, na verdade o sujeito vai ter em outras fases da vida, na parte gráfica, ou seja, como que ele vai fazer a representação daquela letra, pode ser que ele esteja vendo ela numa forma invertida, e às vezes também a associação, o significado daquela letra, daquela palavra, né? Então ele não associa ao som e automaticamente, se ele não está associando ao som, ele também às vezes não vai conseguir distinguir tão bem a palavra e o significado dela. Como a criança, né, quando a pessoa que tem a dislexia, ela vai ter uma dificuldade em decifrar aquele código gráfico, entender o som dele, um dos sinais que a gente vai observar é quando começa a ter dificuldade no processo de alfabetizar. E às vezes esse sinal não é só na dificuldade mesmo prática da alfabetização. A criança ela já começa a demonstrar desconforto nas atividades da escola. Então se ela já começou aquela atividade da leitura e da escrita e ela começou a se recusar, por exemplo, a essas atividades, um dos fatores é que ela talvez não esteja entendendo com tanta clareza. E isso é bem comum para pessoas com esse tipo de dificuldade. Quando a gente começa a perceber essa dificuldade de aprendizagem, né, esse prejuízo na parte de leitura, quando elas estão na fase de alfabetização e a gente já consegue apresentar um acompanhamento, talvez a gente não vai perceber tantas questões relacionadas à autoestima, mas quando aparecem para atendimento um adolescente que ainda quase não se alfabetizou, a gente vai perceber que a questão dele não fica só restrita à leitura e à escrita, mas que ele já é muito introvertido, ele já não tem motivação para ir às aulas, porque a verdade é que grande parte das coisas que estão sendo apresentadas ali em várias matérias, ele não está entendendo. Então a gente tem que entender que a leitura e a escrita, ela não está só pautada a uma disciplina, mas uma pessoa que ela tem dificuldade em ler e escrever, ela vai ter dificuldade nas outras demandas também. Bom, quando a gente tem um atendimento, né, com uma criança ou um adolescente que apresenta um prejuízo de leitura, a gente vai utilizar estimulações cognitivas. Elas podem vir desde protocolos criados especificamente para leitura e escrita, com textos, técnicas de enclose para completar frases, né? Assim como jogos também, às vezes eles podem ser muito produtivos e trazer uma característica lúdica para a gente tentar exercitar aquele trabalho cognitivo ali para a dificuldade de leitura. Bom, é claro que cada caso é um caso, né? Às vezes tem alguma pessoa que ela apresenta características relacionadas ao prejuízo de leitura, mas ela, na verdade, vai adquirindo autonomia desde muito cedo, às vezes sem um acompanhamento muito intenso. Porém, se a gente já começou a perceber desde cedo que existe um prejuízo de leitura, já começou a estimular cognitivamente para aquela questão, a autonomia que ele vai ter na adolescência, na vida adulta, e sem falar a questão do emocional, da confiança para o aprendizado, é muito maior.